Você já pensou em alguns lugares únicos e diferenciados, em que, somente lá acontecesse fenômenos extremamente raros? Esses lugares existem e são extraordinários. Vamos conferir? Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Montanhas majestosas e mares cintilantes sempre atraem viajantes, mas às vezes a natureza tem um truque maior na manga. Do Lago Rosa Chiclete da Austrália e uma cachoeira vermelho sangue na Antártica, há uma praia secreta em um buraco no México e um vale dos Estados Unidos onde pedras se movem assustadoramente. Esses 7 pontos são um espetáculo secundário de arregalar os olhos da mãe natureza. Em primeiro lugar, bolhas congeladas de metano, Canadá. Eles parecem de outro mundo, como discos voadores que caíram na água e congelaram, ou antigas águas-vivas encapsuladas em gelo. Na verdade, esses círculos gelados são bolhas de metano congeladas, bolsões de gás que, quando presos sob a água e congelados, formam uma paisagem espetacular. Encontradas no inverno em lagos de alta latitude norte, como o Lago Abraham em Alberta, Canadá, essas bolhas de gás são criadas quando folhas mortas, grama e animais caem na água, afundam e são comidos por bactérias que excretam metano. O gás é liberado como bolhas que se transformam em dezenas de milhares de discos brancos gelados quando entram em contato com a água congelada, explica o usuário do Cora Mayur Canaria. É uma visão impressionante, mas potencialmente perigosa. Este potente gás de efeito estufa não apenas aquece o planeta, mas também é altamente inflamável. Na primavera, quando o gelo derrete, as bolhas de metano estouram e borbulham em uma liberação espetacular. Mas se acontecer de alguém acender um fósforo nas proximidades, as massas de metano se acenderão em uma explosão gigante. Os viajantes curiosos podem ver esses soluços gasosos nos lagos do Parque Nacional Banff, no Canadá, ou no Oceano Ártico ao largo da Sibéria, onde os pesquisadores encontraram bolhas de gás gigantescas de até 900 metros de diâmetro. Em segundo lugar, queda de sangue, Antártica. O nome já diz tudo. As quedas de sangue nos vales secos de McMurdo, no leste da Antártica, parecem derramar sangue vermelho escarlate lentamente, manchando a geleira Taylor de branco, como a neve e o Lago Bonney abaixo. É uma visão surpreendente e assustadora de se ver. O líquido carmesim que goteja não é sangue, entretanto, nem é a água tingida por algas vermelhas, como os primeiros pioneiros da Antártica especularam. Na verdade, o tom ocre brilhante vem de um lago subglacial extremamente salgado, explica o usuário do Cora, Aditya Bardva. Bland Falls, Antártica, é acessível apenas por helicóptero ou navio de cruzeiro. Cerca de 2 milhões de anos atrás, um corpo de água hipersalino ficou preso sob a geleira Taylor, isolado da luz, oxigênio e calor conforme a água salgada goteja por uma fissura na geleira. Ela reage com o oxigênio do ar para criar essa cascata espetacular em tons de ferrugem. É uma maravilha visual e científica, e Taylor Glacier, acessível apenas por helicóptero da estação McMurdo ou Base Scott, ou navio de cruzeiro no Mar de Ross, é o único lugar na Terra para vê-lo. Em terceiro lugar, rochas deslizantes, Estados Unidos. Quando os visitantes encontraram dezenas de pedras pesadas que pareciam ter se movido pelo leito seco do lago de Hasseltrack Playa, no Parque Nacional do Vale da Morte na Califórnia, deixando um rastro revelador em seu rastro, os cientistas ficaram perplexos. Como tantos pedregulhos, alguns pesando 300 kg, se moveram até 250 metros por esta parte remota do vale. Pergunta o usuário do Cora Falhana Chanu. Para aumentar o mistério, algumas trilhas eram curvas graciosamente, enquanto outras eram retas com mudanças repentinas para a esquerda ou direita. Quem, ou o que, moveu as pedras? Surgiu uma série de teorias, de campos magnéticos a intervenções alienígenas, de redemoinhos a brincalhões. Foi preciso um cientista da NASA para descobrir por que pedras pesadas estavam deixando rastros ao longo do leito de lagos secos. Em 2006, Ralph Lauren desenvolveu um modelo de mesa de cozinha, usando uma pequena pedra congelada em 1 polegada de água, em um recipiente Tupperware para demonstrar o gelo, o fenômeno por trás das misteriosas pedras velejadoras. No inverno, o Hasseltrack Playa se enche de água, e as pedras do lago ficam envoltas em gelo. Graças à flutuabilidade do gelo, mesmo uma leve brisa pode fazer com que essas pedras congeladas velejam pelo fundo lamacento do leito do lago. Pedras com fundo áspero deixam rastros retos, enquanto aquelas com fundo liso derivam e divagam. Os meses mais quentes derretem o gelo e evaporam a água, deixando apenas as pedras e seus misteriosos rastros. Os visitantes podem ver essas pedras velejando em alguns locais, incluindo o Little Bonnie Claire Playa em Nevada, e o mais famoso, o Hasseltrack Playa do Vale da Morte. Em quarto lugar, Lago Kavaijin, Indonésia.
Os viajantes migram para a ilha indonésia de Java para ver o magnífico vulcão Kawah Ijen. Mas o que eles não esperam encontrar é o impressionante lago de caldeira, em tons de turquesa no topo do vulcão. Para adicionar ao drama, pedras brilhantes de cor citrina e ondas de gases brancos cercam o lago Água Marinha de 1 quilômetro de largura em um show espetacular. Gases sulfúricos combinados com metais dissolvidos tornam o lago Kawah Ijen azul elétrico. Um elemento é responsável por toda a cena marcante: o enxofre. A câmara magmática abaixo do vulcão despeja gases sulfúricos no lago. Combinado com uma alta concentração de metais dissolvidos, os gases transformam a água em um tom de azul brilhante. Eles também tornam o lago da cratera Ijen o maior lago altamente ácido do mundo, com um pH de 0,5. Essa mesma câmara emite um fluxo contínuo de gás sulfúrico das fumarolas à beira do lago que gira em torno do lago. Quando o gás condensa e cai no solo, ele tinge as pedras ao redor do lago com um tom chocante de amarelo elétrico. O cloreto de hidrogênio liberado do vulcão Ijen se misturou ao lago e o transformou em uma monstruosidade ácida que é hoje, escreve o usuário do Quora, Vinay Sisodia, o que torna este lugar ainda mais impressionante, especialmente à noite. São os disparos de gases sulfúricos que queimam em reflexos de um azul brilhante ao entrar em contato com o ar. Os viajantes intrépidos podem fazer caminhadas de 3 horas até a margem da cratera para vivenciar o lago pessoalmente. Em quinto lugar, Hidden Beach, México. É o sonho de um veranista. Uma praia secreta afastada das massas com sombra, sol e águas cristalinas. E esse sonho se torna realidade na Playa del Amor, mais conhecida como Praia Oculta, em uma das Ilhas Marieta, na costa do México. A fonte improvável deste pequeno segredo mágico: a explosão de uma bomba, de acordo com o usuário do Quora Siddhartha Das. O México começou a testar bombas nas desabitadas Ilhas Marieta no início de 1900, resultando em um buraco na superfície de uma das ilhas. Com o tempo, as marés encheram o buraco com areia e água, criando um Éden aquático isolado onde os moradores de praia determinados podem nadar, tomar sol e andar de caiaque praticamente fora de vista. Hidden Beach é acessível através de um túnel de 24 metros de comprimento. Playa del Amor, literalmente Lover S Beach, é invisível do lado de fora, mas os visitantes podem acessá-la através de um túnel de 24 metros de comprimento que liga a praia isolada ao oceano. Em sexto lugar, Pink Lake Ilier, Austrália. Sobrevoe a Austrália Ocidental para um raro deleite visual. Aninhados entre densos bosques verde-esmeralda cercados pelo azul profundo do Oceano Antártico, há uma série de lagos em um tom chocante de rosa chiclete. Um dos mais conhecidos é o Lago Ilier, um lago de 600 metros de comprimento na orla da ilha Middle, no arquipélago Recherche, na costa sul da Austrália Ocidental. Cercado por um fino anel de areia e uma extensa floresta de cascas de papel e eucaliptos, o Lago Rosa Rosado pontua uma paisagem deslumbrante. Os nadadores flutuariam na alta salinidade do Lago Ilier da Austrália. Mas ainda mais surpreendente do que sua tonalidade Pepto-Bismol é que ninguém parece ser capaz de explicar definitivamente sua cor distinta. De acordo com o usuário do Quora Garrick Saito, as possíveis causas incluem a presença de algas verdes que podem acumular altos níveis de beta-caroteno, um pigmento laranja-vermelho, a luarcha cheia, um tipo de micro-organismo que aparece avermelhado em grandes flores, ou uma alta concentração de camarão rosa de salmoura. A maioria dos turistas admira o esplendor cromático do Lago Ilier em um passeio de helicóptero ou avião. Para os visitantes locais, há um mimo a mais. O Lago Ilier é altamente salino, mas a água não é tóxica, então coloque seu maiô e dê um mergulho. Graças à sua alta salinidade, você vai balançar como uma rolha. Em sétimo lugar, Círculos de Fadas, Namíbia. Do outro lado das pastagens áridas do deserto do Namibe encontra-se uma visão assustadora: milhões de manchas circulares de terra sem plantas, cada uma entre 2 metros e 15 metros de diâmetro, dispostas em um padrão semelhante a um favo de mel em 2.500 quilômetros de terra. Esses discos de solo descoberto, conhecidos como círculos de fadas, marcam a paisagem da Namíbia, como se mariposas gigantes começassem os vastos tapetes de pastagem. Os círculos de fadas são milhões de manchas circulares semelhantes a favo de mel em todo o deserto do Namibe. Para aumentar o mistério, ninguém sabe ao certo o que causa essas formações sobrenaturais, escreve o usuário do Quora Prem Hatraus. Mas não faltam teorias. Os cientistas sugeriram solo radioativo, ou que as toxinas liberadas das plantas matam a vegetação em padrões circulares. Outros acreditam que os círculos são obra de copins de areia. Para armazenar água, eles cavam no solo em padrões semelhantes a anéis e consomem as raízes da vegetação para permitir que os grãos de areia subjacentes absorvam a chuva.
Outra hipótese atribui os círculos à competição por recursos. Em paisagens agrestes, as plantas competem por água e nutrientes. Conforme as plantas mais fracas morrem e as mais fortes crescem, a vegetação se auto-organiza em padrões incomuns. Considerando a beleza misteriosa desses fenômenos, talvez a teoria mais adequada seja a dos bosquímanos locais, que dizem que os círculos de fadas nada mais são do que pegadas de deuses. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!